Quero saudar a todos nessa noite com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite deixar uma pequena mensagem para que você possa refletir sobre a palavra de Deus. E eu quero deixar no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, que fala sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. O versículo 21 diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. O versículo 24 diz: E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Eu quero deixar também o mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, que fala sobre o cego de Jericó. E diz assim o versículo 46: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o homem o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu estava meditando sobre essa passagem bíblica e uma palavra me chamou a atenção. A palavra multidão. Então o tema dessa pequena mensagem é multidão. E para falarmos sobre essa mensagem, sobre esse título, eu separei em 3 tópicos. O primeiro tópico: temos sido canal de bênção, canal de milagre? Segundo tópico: temos sido multidão? Terceiro tópico: precisamos vencer a multidão para nos tornarmos um canal de bênção, um canal de milagre? Irmãos, quando Jesus subiu aos céus, ele chamou os discípulos e ele deixou uma ordem. Ele disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus para os discípulos era que fossem e pregassem o evangelho a toda criatura. Irmãos, quando nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, nós nos tornamos um canal de bênção, nós nos tornamos um canal de milagre, porque quando falamos de Jesus, as pessoas vão e têm um encontro com Jesus, e nesse momento que elas têm um encontro com Jesus, elas têm as suas vidas transformadas, elas têm as suas vidas saradas, curadas, libertas. Então elas recebem um milagre da parte do Senhor Jesus. Assim como eu recebi um dia, quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Então quando somos canais, quando somos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, nós somos canais de bênção, nós somos canais de um milagre. Tem um louvor que fala assim: faça a diferença. Não seja multidão, seja uma bênção. Deus não te chamou para ser multidão. Irmão João Batista, mesmo antes de Jesus, ele já foi um canal de milagre para levar pessoas a Jesus, porque ele preparou o caminho pregando o arrependimento para que as pessoas chegassem até Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele ainda era Saulo, ele perseguia os evangélicos, eles perseguiam o povo de Deus, e ele, depois que teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele foi transformado de Saulo em Paulo, ele foi transformado de perseguidor a perseguido. Mas o apóstolo Paulo, ele não desistiu de ser um canal de bênção, de ser um canal de milagre. Ele continuou pregando, ele continuou falando de Jesus, mesmo pagando um alto preço por isso. Ele nunca deixou de falar de Jesus por causa das afrontas, por tudo aquilo que ele sofria.
Então Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele teve a sua vida transformada e ele passou a ser um verdadeiro discípulo e ele pagou um alto preço, mas ele não deixou de ser um canal de bênção, um canal de milagre. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: e não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Essa passagem fala do paralítico e diz que aqueles homens estavam ali, levaram aquele paralítico para ter um encontro com Jesus e quando chegaram ali encontraram uma grande multidão. E eles perceberam que seria muito complicado, eles não iriam conseguir passar em meio àquela multidão, levando aquela cama com aquela pessoa ali, eles não iam conseguir passar por meio à multidão levando o paralítico. Então eles determinaram em seus corações: nós vamos ser um canal de bênção, nós vamos ser um canal de milagre. Nada vai nos impedir de levar essa pessoa a receber o seu milagre. Irmãos, muitas vezes nós desistimos por tão pouco, por bem menos. Às vezes nós olhamos um problema que temos enfrentado e isso já nos faz levar a pensar em parar, em desistir. Mas aqueles homens, tinham determinado em seus corações: nós vamos ser nessa noite um canal de bênção, nessa hora um canal de bênção, um canal de milagre. E eles não olharam para a dificuldade, eles viram a multidão, sabiam que era impossível passar entre a multidão com aquele paralítico, mas eles olharam para o telhado. E eles foram lá e tiraram a telha e baixaram a cama com o paralítico pelo telhado, por entre aquelas telhas, e colocaram o paralítico diante de Jesus para que ele recebesse o seu milagre. E mais uma vez eu pergunto para você nessa noite: você tem sido um canal de bênção, um canal de milagre, com um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? Você tem sido multidão? Ou você precisa hoje vencer a multidão que te impede de ser um verdadeiro discípulo, de ser um canal de bênção, um canal de milagre? Irmãos, por onde Jesus passava, sempre tinha uma grande multidão. E entre aquela multidão existia pelo menos 3 tipos de pessoas. Existiam entre a multidão que seguia Jesus verdadeiros discípulos do Senhor. Pessoas que estavam ali para aprender, pessoas que estavam ali porque queriam verdadeiramente servir e seguir a Jesus. Mas existia também entre aquela multidão pessoas que eram apenas curiosas, pessoas que estavam ali apenas para ver o que ia acontecer, ou até mesmo procurando uma falha para que acusasse Jesus. E existiam ali, no meio daquela multidão, pessoas que estavam ali apenas para receber milagre, apenas para receber as bênçãos de Jesus e não queriam compromisso com Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que hoje nós podemos comparar aquela multidão que seguia Jesus com a igreja hoje, com o povo de Deus hoje. E eu quero dizer para você que entre a multidão que hoje segue a Jesus, existe também esses mesmos 3 tipos de pessoas. Entre a multidão que segue Jesus, existem verdadeiros discípulos do Senhor, pessoas que levam pessoas a Jesus, que são canais de milagre, canais de bênção. Mas há também, entre o povo de Deus, pessoas que estão apenas nas igrejas por curiosidade, estão ali para ver o que acontece. Mas existe também, entre o povo de Deus, pessoas que estão ali apenas para ser multidão. Irmãos, multidão é o inverso de ser discípulo. Discípulo leva pessoas a Jesus. Multidão, elas impedem as pessoas de chegar até Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos o papel inverso. Jesus mandou que fôssemos e pregássemos o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes nós deixamos de ser discípulos e nos tornamos multidão. Impedimos as pessoas de chegar até Jesus. Você pode estar se perguntando: mas como eu posso fazer isso sendo um cristão? Eu quero te dizer que muitas vezes as nossas atitudes falam mais alto do que aquelas palavras que nós falamos. As nossas atitudes às vezes falam mais alto do que o que nós falamos. Queridos, quantas vezes você pode falar para o seu vizinho
que Jesus é uma bênção, que a igreja é maravilhosa e convida ela para aceitar Jesus. Mas aquele vizinho seu está vendo as suas atitudes na sua casa, com a sua família, e as suas atitudes jogam por terra tudo aquilo que você falou. Nesse momento você está deixando de ser discípulo e está se tornando multidão. Você está sendo um impedimento daquela pessoa chegar até Jesus. Sabe como você percebe também que você está deixando de ser discípulo? Está se tornando multidão, impedimento? Quando as pessoas olham para você e perguntam: você é crente? Nem parece. Ou quando as pessoas te apontam na rua e falam: ser crente como fulano, é melhor estar no mundo. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13, diz que viam pessoas para levar as crianças para que chegassem até Jesus. Mas essa passagem fala que os discípulos, eles começaram a impedir que essas pessoas chegassem até Jesus para levar as crianças. Nesse momento, irmãos, os discípulos estavam sendo multidão. Eles não queriam deixar que aquelas pessoas com as crianças chegassem até Jesus. E no momento que Jesus percebeu isso, Jesus ficou muito indignado. E ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Irmãos, aqueles discípulos talvez achassem que as crianças eram insignificantes demais para estar chamando pelo mestre, incomodando o mestre. Eu quero te dizer que a indignação de Jesus nos mostra que ninguém é insignificante demais para que não receba a sua atenção. Jesus, ele chama a todos, ele ouve a todos e ele faz milagre na vida daquele que realmente tem um encontro com ele. Na passagem do cego de Jericó, fala que o cego, Bartimeu, ele começou a clamar. Quando ele viu que Jesus passava por ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E estava alguém em volta a Bartimeu, e é aquelas pessoas que estavam em volta de Bartimeu que falaram para ele assim: cale-se, você está incomodando. Essas pessoas estavam ali entre aquelas outras pessoas, mas elas eram apenas multidão. Elas estavam ali para ser apenas impedimento. E elas começaram a dizer para Bartimeu: cale-se, você está incomodando. E Bartimeu clamou cada vez mais alto. Irmãos, eu quero dizer nessa noite que talvez entre a multidão que você se encontra, existe pessoas que estão do seu lado, como aquelas pessoas que estavam lá em Bartimeu. E falam para você assim: cale-se, não adianta clamar. Não adianta mais incomodar o mestre, porque a sua causa já está perdida. Eu quero te dizer nessa noite, se tem alguém do seu lado sendo multidão, querendo te impedir de receber o seu milagre, toma o exemplo de Bartimeu. Clame ainda mais alto, clame ainda mais forte, porque você não pode desistir do seu milagre. Bartimeu, ele não abriu mão do seu milagre. Quando mandaram que ele se calasse, ele gritou mais alto. Então, se alguém usa de sendo multidão, começa a dizer para você: desiste de clamar, porque você não vai receber a sua vitória, faça como Bartimeu. Clame ainda mais, porque você vai receber a sua vitória. Talvez você esteja necessitando vencer a multidão. E eu posso dizer para você que tem vários tipos de multidão. Você pode estar enfrentando a multidão no seu trabalho, você pode estar enfrentando a multidão no seu ministério, você pode estar enfrentando a multidão na sua família, no seu casamento, ou até mesmo na sua saúde. É uma multidão, é um problema que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer para você que em meio à multidão, em meio aos problemas que querem te afastar do milagre, talvez tenha alguém do seu lado que não consegue enxergar a multidão que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer para você que há um que está com os olhos o tempo todo sobre você. Ele te olha e te vê em meio à multidão e ele te dá a vitória. Ele sabe o que você tem enfrentado e ele pode te dar a vitória. O cego de Jericó não abriu mão do seu milagre. A mulher do fluxo de sangue, ela não abriu mão do seu milagre. Ela foi determinada e ela disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, sararei.
E ela, em meio à multidão que a apertava, em meio a todos os problemas, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E dele saiu virtude e ela recebeu o seu milagre. E quando Jesus voltou para a multidão, porque ele sentiu que dele saiu virtude, ele voltou para a multidão e perguntou: quem me tocou? E aquela mulher, ela não se escondeu. Ela disse para Jesus toda a sua verdade. Querido, se nessa noite o Senhor Jesus perguntar quem me tocou, fale toda a sua verdade para ele. Conte para ele toda a sua necessidade e receba o seu milagre. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá, chegou alguém até ele e disse que via uma grande multidão contra ele. E era uma multidão tão numerosa que quando Josafá viu, ele disse que ele percebeu que ele, sem a ajuda de Deus, ele não poderia vencer. E Josafá teve medo. Mas o medo foi proveitoso para a vida do rei Josafá, porque levou a ter uma dependência de Deus. E ele colocou homens, mulheres e crianças para orarem, para clamarem, e ele mesmo disse para Deus que ele não conseguiria sozinho, que ele dependia dele para vencer. E tem um versículo de 2 Crônicas, ainda falando dessa passagem, que fala que o rei Josafá ele fez uma oração. E ele falou assim para Deus: ó Senhor Deus, não há em nós força para vencermos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nem mesmo o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Queridos, talvez você esteja enfrentando um tipo de problema tão difícil que você precisa fazer essa oração que fez o rei Josafá. Talvez você precisa nessa noite parar, orar e falar para o Senhor Jesus: Senhor, eu não sei como vencer essa multidão. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais como continuar. Mas diga que você confia nele. Diga para ele: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Continue confiando e perseverando, porque você vai receber a sua vitória. O rei Josafá, porque ele confiou, ele recebeu uma vitória, talvez a maior de todo o seu reinado, porque ele acreditou, porque ele se colocou na dependência de Deus e ele foi vitorioso. Quando o rei Josafá clamou ao Senhor e fez essa oração, a resposta para ele de Deus foi: não temais essa grande multidão que vem contra vós, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus te faz fala para você essa mesma palavra nessa noite. Não temas essa grande multidão que você tem enfrentado, porque o Senhor Deus ele já entrou na peleja, e quando ele entra na peleja, ele entra para ganhar. Jairo, também, que nós lemos, fala que Jairo foi até Jesus porque sua filha estava mal. E quando ele chegou até Jesus, Jesus disse que ia com ele. E quando ele foi com Jesus, como nós já lemos, que existe sempre uma grande multidão, ele foi com Jesus pelo caminho, e ali naquela caminhada de onde Jesus estava até a sua casa, ele foi encontrando pessoas pelo caminho, multidão pelo caminho. E entre aquela multidão, Jesus foi curando, Jesus foi libertando, Jesus foi sarando, Jesus foi fazendo milagre. Mas Jairo não desistiu do seu milagre. Jairo continuou crendo que ele ia chegar até a sua casa com Jesus. Ele não ia deixar Jesus pelo caminho, ele não ia desistir. E Jairo foi com Jesus. E quando chegou à porta de sua casa, tinha ali uma outra multidão. E tinha pessoas ali entre aquela multidão que falaram para Jairo assim: por que incomodas o mestre? A tua filha já está morta. Mas Jesus olhou para Jairo e disse: crê somente. E Jairo continuou crendo. Jesus entrou em sua casa e fez o milagre na vida da sua filha. Se alguém diz para você que não tem mais jeito, que a sua causa já está perdida, nessa noite receba a palavra do Senhor Jesus que diz: apenas crê. Crê somente, porque a vitória já é sua. Aquelas pessoas que estavam ao lado de Bartimeu falavam para ele parar. Mas ele começou a clamar cada vez mais alto.
E Jesus ouviu o seu clamor e Jesus falaram para que o levassem. E quando levaram o cego até Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu tenha a vista. Clame ao Senhor, busque ao Senhor e diga para Ele qual é a sua necessidade, para que o Senhor Jesus venha te dar o seu milagre. Talvez do seu lado tenha pessoas que são multidão, que querem te impedir de receber o seu milagre. Mas talvez tenham pessoas que são verdadeiros discípulos do Senhor. E elas te dão sempre a palavra de coragem e levam você a prosseguir e a chegar até Jesus. Não abra mão do seu milagre. No Salmo 42, fala de uma outra multidão. Salmo 42, número 4, fala de uma multidão muito especial. Fala de uma multidão que com alegria ia ao templo louvar ao Senhor. E fala também no Salmo 109, 30, que é uma outra multidão, que fala assim: louvar-te-ei, Senhor, em meio à multidão. Em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio àquilo que te aflige. É muito importante você ir para a casa de Deus e louvar ao Senhor. E adorar ao Senhor. Não importa o tamanho do seu problema, mostre para Ele o tamanho do seu Deus. Não importa o que você tem enfrentado, vença a multidão e adore ao Senhor. Porque Ele é digno de ser louvado, de ser exaltado. Glorifique o nome do Senhor em meias provas, que Ele vai te dar a vitória. Receba hoje o seu milagre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. 22 minutos, mãe.